Pessoal, vamos iniciar então agora a resolução da questão de número 17. Essa questão foi cobrada no concurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no ano de 2012, inclusive pela temida banca CESP. E é uma questão muito interessante. Vamos lá. Julgue os seguintes itens sobre a teoria geral, a afirmação histórica e os fundamentos e a universalidade dos direitos humanos. 1. A hermenêutica diatópica constitui proposta de superação do debate sobre universalismo e relativismo cultural. Pessoal, hermenêutica diatópica, esse conceito, essa teoria da hermenêutica diatópica foi trabalhada num livro do professor português Boaventura Souza Santos. Ele trabalha essa hermenêutica diatópica num livro interessante chamado Concepção Cultural, Multicultural dos Direitos Humanos. E essa hermenêutica diatópica nada mais é do que levar em consideração tópica porque faz menção ao topos, ou seja, as normas topoi. De cada civilização. Inclusive, levando em conta as estruturas organizacionais de cada estado e as restrições dessa aplicação universal dos direitos humanos. Logo, pessoal, quando nós falamos da hermenêutica diatópica, essa proposta do Boaventura de Souza Santos, de fato, o autor português ele quer, de alguma forma, encontrar uma solução para aquele debate gigante entre a teoria universalista e a teoria relativista. Pessoal, olha só. Por que normas topoi? No período grego, os gregos eles separavam as normas em duas grandes classificações. De um lado, existiam as normas nomoi. As normas nomoi eram aquelas leis criadas para o cotidiano. Eram as leis, como se fosse hoje, as leis ordinárias. Eram criadas para regulamentar as relações entre os gregos. Perdão, não é romanos, são os gregos. Tudo bem? Por outro lado, os gregos chamavam uma outra classe de normas, as chamadas regras topoi. E o que eram as regras topoi para os gregos? As regras topoi levavam em consideração as normas topoi ao topo, ou seja, eram aqueles direitos fundamentais que somente Zeus poderia legislar. Ou seja, as regras topoi consagravam direitos que eram inerentes ao ser humano e que nem mesmo o soberano, nem mesmo o rei poderia legislar sobre essas regras topoi. Somente Zeus. Nem mesmo o Senado grego poderia, na Ágora, legislar sobre as regras topoi, porque elas falavam de topo. Então, a doutrina dos direitos humanos chama os direitos humanos, direitos fundamentais, de regras topoi, justamente porque faz essa alusão à classificação grega. Portanto, pessoal, a teoria da hermenêutica diatópica do professor da Universidade de Coimbra, português Boaventura de Souza Santos, na verdade, tenta conciliar a teoria relativista e a teoria universalista dos direitos humanos. Para a teoria universalista dos direitos humanos, é necessário criar um legislador universal e garantir direitos humanos aplicado a todos os estados, não levando em consideração a peculiaridade de cada país. Já para a teoria relativista, é imprescindível que se leve em consideração as regras de cada país, as regras sociais, as regras culturais, de modo que é impossível falar em direitos humanos aplicado a todos os países. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi criada por países do Ocidente. Nessa toada, os países árabes criaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos para o povo árabe. Ou seja, seria impossível para a teoria relativista pensar numa declaração universal que contemplava os anseios de todos os povos, seja do Ocidente, seja do Oriente. Tudo bem? Então a hermenêutica diatópica nada mais é então de que tentar conciliar as regras, o relativismo do universalismo, criando inclusive, levando em consideração as peculiaridades de cada estado, de cada país. Tudo bem? Peculiaridades econômicas, sociais, culturais. Tudo bem até aqui, pessoal?
Portanto, essa assertiva, ela está corretíssima. Tudo bem? 1 está correta. É verdadeiro. 2. A universalidade e a indivisibilidade são características próprias da concepção contemporânea dos direitos humanos. Pessoal, nós já falamos, inclusive, em questões anteriores, essa concepção contemporânea veio com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Logo, a universalidade e a indivisibilidade são características que estão na própria Declaração Universal. Portanto, contemplam, a alternativa 2 é verdadeira, pois contempla, inclusive, a redação da Declaração Universal. 3. A concepção contemporânea dos direitos humanos surgiu com o término da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, se nós estamos falando de concepção contemporânea, veio com a Declaração Universal dos Direitos Humanos no ano de 1948. Pós 1945, 48. Logo, pessoal, término da Segunda Guerra Mundial e não Primeira. Olha que covardia do examinador, pessoal. Ele cobrou datas, eventos históricos a partir de datas. Portanto, é a partir da Segunda Guerra Mundial e não da Primeira Guerra. Pessoal, a própria banca CESP, ela gosta de fazer esse jogo de palavras, essas pegadinhas. Então, tomem cuidado. Essa alternativa é um exemplo clássico de uma pegadinha que o examinador quis derrubar o candidato. Portanto, essa alternativa é falsa. 4. As 3 gerações dos direitos humanos demonstram que visões de mundo diferentes refletem nas normas jurídicas, voltadas para a proteção da pessoa. Portanto, pessoal, essa questão ela é autoexplicativa, ela é verdadeira. Até porque as visões de mundo diferente fazem as 3 gerações de liberdade, igualdade e fraternidade não são aplicadas da mesma forma em todos os países. Portanto, essa alternativa está correta. E por fim, a universalidade de direitos humanos necessariamente impõe a visão do mundo ocidental, plasmada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, a palavra necessariamente aqui foi colocada de forma infeliz. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, essa afirmativa está errada. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito embora ela foi criada por países do Ocidente, ela não tem a intenção de impor aos países do Oriente essa declaração. Tanto que países árabes criaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos para o povo árabe. Não há uma imposição. Se nós estamos falando de multiculturalismo, a ideia é que haja um diálogo de fonte entre os países. Portanto, essa assertiva está incorreta, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não impõe necessariamente a vontade dos povos do Ocidente. Tudo bem? Portanto, a alternativa está incorreta.